Imagine acordar numa manhã qualquer, vestir um uniforme de piloto impecável, caminhar confiante pelos corredores de um aeroporto movimentado, enquanto passageiros e funcionários te cumprimentam com respeito. E você nunca pilotou um avião na vida. Parece loucura, pois essa foi a realidade de um adolescente de apenas 16 anos que conseguiu enganar uma das maiores companhias aéreas do mundo por 2 anos inteiros. E o mais impressionante? Ele não só fingiu ser piloto. Ele voou de graça por mais de 1 milhão de quilômetros, visitou 26 países diferentes, hospedou-se nos melhores hotéis e ninguém desconfiou de nada. Mas espera, porque a história fica ainda mais absurda. Fique até o final desse vídeo porque você não vai acreditar como ele conseguiu fabricar um uniforme perfeito usando apenas uma foto de revista. E como uma simples carona em um cockpit quase acabou com tudo. Essa é a história real de Frank Abagnale Jr., o maior impostor da história moderna. Frank Abagnale Jr. nasceu em 1948 em Nova York. Filho de um empresário e uma mãe francesa, Frank cresceu em uma família aparentemente normal. Mas quando seus pais se divorciaram, algo quebrou dentro dele. Com apenas 16 anos, Frank fugiu de casa com apenas $25 no bolso e uma determinação insana de sobreviver. E foi aí que tudo começou. Você já parou para pensar como um adolescente sem dinheiro, sem experiência e sem nenhum diploma conseguiria sobreviver sozinho? A maioria procuraria um emprego comum, certo? Mas Frank não era como a maioria. Ele tinha algo que poucos possuem: uma inteligência extraordinária para a enganação e uma confiança inabalável. Nos primeiros dias longe de casa, Frank percebeu algo crucial. As pessoas confiam em aparências. Se você parece ser alguém importante, as pessoas te tratam como alguém importante. E foi essa percepção que mudaria sua vida completamente. Mas calma, porque antes de se tornar piloto, Frank já tinha testado seus talentos de falsificação, de uma forma muito mais simples e lucrativa. Frank começou pequeno. Ele abriu uma conta bancária e descobriu que poderia depositar cheques e sacar o dinheiro antes dos cheques serem compensados. Genial, não? Depositava, sacava o dinheiro e fugia antes que o banco percebesse. Mas essa estratégia tinha prazo de validade. Logo, os bancos começaram a perceber o padrão. Frank precisava de algo maior, algo que ninguém suspeitaria. E foi olhando pela janela de um hotel que ele teve a ideia. Frank viu um piloto da Pan Am atravessando o saguão do hotel. Todos olhavam para ele com respeito. Portas se abriam automaticamente. Ele não pagava por nada. E então Frank pensou: por que não eu? Aqui é onde a história fica absolutamente insana. Frank não tinha a menor ideia de como pilotar um avião. Ele nunca tinha entrado em uma escola de aviação. Mas isso não o impediu. Primeiro, ele ligou para a Pan Am, fingindo ser um estudante fazendo um trabalho escolar sobre aviação. Ele fez perguntas inocentes sobre uniformes, procedimentos, identificações e anotou tudo. Depois, ele visitou uma loja de uniformes e, usando as informações que havia coletado, encomendou um uniforme perfeito de piloto da Pan Am. Mas ainda faltava a identificação. Como conseguir um crachá oficial da companhia aérea? Frank simplesmente fabricou um. Ele comprou um kit de modelismo de um avião da Pan Am em uma loja de brinquedos, recortou o logo da empresa da caixa, colou em um pedaço de plástico e criou seu próprio crachá falso. Sim, você ouviu direito. Ele usou um brinquedo para enganar uma companhia aérea multimilionária. Mas ter o uniforme e o crachá era apenas o começo. Agora vinha a parte mais perigosa: convencer pessoas reais que ele era um piloto de verdade. E o que ele fez foi tão ousado que chega a ser assustador. Frank descobriu algo que poucos sabem. Existe um sistema chamado deadheading, onde pilotos podem viajar de graça em voos de outras companhias para chegar aos seus destinos de trabalho. Eles simplesmente pegam carona no cockpit ou nos assentos da primeira classe. E Frank abusou completamente desse sistema. Ele ligava para companhias aéreas, se apresentava como Capitão Frank Williams da Pan Am e solicitava passagens gratuitas. E funcionava todas as vezes. Durante 2 anos,
Frank voou mais de 1 milhão de quilômetros, visitou 26 países, sempre de primeira classe, sempre hospedado nos melhores hotéis. E tudo completamente de graça. Mas aqui está o detalhe mais impressionante. Frank nunca pilotou um avião de verdade durante essas viagens. Ele simplesmente pegava carona. Quando outros pilotos faziam perguntas técnicas, ele desviava o assunto com charme e inteligência. Quando precisava assinar documentos, ele falsificava sua assinatura. Ele era um mestre da improvisação. Mas nem tudo eram flores. Houve momentos em que Frank quase foi desmascarado, e o mais perigoso aconteceu em Miami. Durante um voo, uma aeromoça muito atenta começou a fazer perguntas específicas sobre procedimentos de voo. Frank, sempre esperto, mudou de assunto rapidamente. Mas ela não desistiu. Ela comentou com o copiloto verdadeiro que havia algo estranho naquele jovem piloto. O copiloto curioso chamou Frank para uma conversa no cockpit. O coração de Frank deve ter parado naquele momento. Mas sabe o que ele fez? Ele fingiu receber uma ligação urgente da Pan Am, inventou uma emergência familiar e desembarcou imediatamente do avião antes de qualquer investigação mais profunda. Frank escapou por um fio. Mas essa não foi a única profissão que Frank falsificou. Depois de pilotos, ele decidiu se tornar um médico. Sim, você não leu errado. E espera até você descobrir onde essa loucura terminou. Durante sua carreira criminosa, Frank não se contentou apenas em ser piloto. Ele também se passou por médico-chefe de um hospital na Geórgia por quase um ano. Sem nunca ter estudado medicina, Frank supervisionava internos, dava ordens e até participava de discussões sobre pacientes. Quando as coisas ficavam técnicas demais, ele simplesmente delegava para os médicos de verdade. Ele também falsificou diplomas e se tornou advogado temporariamente, chegando até a passar no exame da ordem na Louisiana. Frank era tão convincente que as pessoas simplesmente acreditavam nele. Mas toda a história tem um fim. E o fim de Frank estava chegando. O FBI estava na cola de Frank há meses. O agente Carl Henratty liderava a investigação. Eles sabiam que alguém estava aplicando golpes massivos com cheques falsos e se passando por diversas profissões. Mas Frank sempre estava um passo à frente. Até que em 1969, aos 21 anos, Frank foi finalmente capturado na França. Uma aeromoça que ele havia tentado impressionar desconfiou dele e alertou as autoridades. Frank foi preso e enfrentou acusações em vários países. Ele passou tempo em prisões na França e na Suécia, conhecidas por serem extremamente duras. Depois foi extraditado para os Estados Unidos, onde foi condenado a 12 anos de prisão federal. Mas aqui está a parte mais incrível dessa história toda. Frank não cumpriu os 12 anos. Depois de apenas 5 anos na prisão, o governo americano fez uma proposta irrecusável. Eles liberariam Frank se ele concordasse em trabalhar para o FBI, ajudando a pegar outros fraudadores. E Frank aceitou. Hoje, Frank Abagnale Jr. é um dos maiores consultores de segurança financeira do mundo. Ele fundou sua própria empresa, trabalha com bancos, governos e corporações, ensinando como se proteger contra fraudes. Ele transformou completamente sua vida. A história dele inspirou o livro Prenda-me se for capaz, e o filme de mesmo nome dirigido por Steven Spielberg, com Leonardo DiCaprio no papel principal. Então, o que podemos aprender com essa história absurda? Que inteligência e talento podem ser usados para o bem ou para o mal. Frank escolheu o caminho errado inicialmente, mas teve a chance de se redimir e usar suas habilidades incríveis para ajudar a sociedade. É uma prova de que nunca é tarde para mudar, e que as maiores histórias de redenção vêm das quedas mais profundas. E você, o que achou dessa história? Deixa nos comentários se você conhecia Frank Abagnale Jr. e se você assistiu ao filme. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos com histórias absurdas como essa. Um abraço e até o próximo vídeo.